Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iPhone velho, voo de bike, Skynet e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje, quer dizer, não sei se você tá ouvindo no domingo ou na segunda, tô publicando antes, mas hoje, se você estiver ouvindo na segunda-feira, 9 horas da noite, tem o nosso papo sobre produtividade. É um papo que não é pra quem tá começando. Quem tá começando ainda precisa, pra ouvir esse papo, precisa sofrer um pouquinho. Quando você começa a pensar em estratégias de produtividade, metodologias, que seja, você começa a ter uns atritos. É pra quem já passou por esses problemas. Eu vou comentar os 3 principais, são na verdade 7 principais problemas. Eu consegui condensar em 3 deles. Talvez você não tenha todos os 3 problemas. O mais comum, pelo que eu andei vendo nas perguntas, é um dos problemas, trava num desses pontos, e é exatamente isso que não faz com que a produtividade deslanche. Então é algo independente de metodologia. Você pode usar o que você estiver usando, você pode usar a ferramenta que você estiver usando. Se você de alguma maneira sente essa pressão por não estar sendo produtivo, vai cair numa dessas 3 categorias, vai cair num desses 3 problemas. Vou te mostrar quais são e como que você ultrapassa, como que você resolve, como que você se desvencilha desses 3 problemas. Então, segunda-feira, 9 horas da noite, hackeandoprodutividade.com.br, vai lá, já coloca seu e-mail, te aviso 15 minutos antes de começar, bate lá no YouTube Cocatec, já assina, clica no sininho para quando começar a live, você vai ser avisado e você sabe qual é o punch, o papo dessa semana. É em função de todo o carinho, toda a moral, todo o apoio que vocês me dão e ficam no ar somente durante essa semana, e semana que vem a gente faz um fullzão hackeando, anos sem hackeando a produtividade. Semana que vem tem Notícias. Cocatec. Aproveitar que eu tô gravando no sábado e avisar que esse domingo, esqueci de comentar na sexta-feira, tem um desafio para quem tem Apple Watch, o desafio dos parques nacionais. No caso em específico, é o centenário do Parque Nacional do Grand Canyon. Para você ganhar o desafio, você tem, obviamente, fazer uma trilha, mas não só trilha. Pode ser também uma caminhada, pode ser uma corrida, ou então uma cadeirada. Espero que isso não seja ofensivo aos cadeirantes, de 4,8 quilômetros, que é uma distância entre um trecho do parque. Não precisa ser com o aplicativo de atividade. Qualquer aplicativo que registre e salve no Saúde te coloca na rota dessa medalha, desse prêmio. E o seu Trump falou na sexta-feira, deu uma tuitada na verdade, falando, olha, empresas americanas comecem a procurar alternativas à China, porque tudo começou com a China falando que ia aumentar as tarifas. O Trump já respondeu, as ações das empresas americanas chafurdaram, Apple 4%, as empresas como média, os índices escorregaram 2-3%. É um momento que é difícil de falar qualquer coisa, não tem... Tava até conversando sobre isso no final de semana. Não que as pessoas não mintam, ok, as pessoas elas mentem, é normal, você aprende a lidar com isso, mas pelo menos as pessoas elas são coerentes na sua mentira. Você sabe qual é a postura do cara, ele pode estar até mentindo nos seus motivos, mas você sabe qual é a postura do cara. Passa uma semana, 2 semanas, você continua sabendo qual é a postura do cara, e no momento atual não, no momento atual é confuso, porque ora uma coisa, ora é outra. Primeiro vem uma fake news e aí desmente, mas aí explica a mentira, mas a fake news não era fake news, não em totalidade, aí passa a ser uma verdade. Hoje tem que ter uma boa dose de ceticismo. E só lembrando, a efeito de curiosidade, que a Guiana Francesa, ela faz parte da União Europeia. Tem um nome bonitinho pra isso, não é colônia, mas é um protetor, pensa assim, é um pedaço da França, vota pra presidente, tem floresta amazônica, faz fronteira com o Amapá, então pode falar algumas coisas, inclusive a base de Alcântara, né, que se fala muito, tecnologia americana para lançamento dos foguetes, mas não se fala nada sobre a Europa. Por quê? Porque a França tem, e automaticamente a Europa faz todos os lançamentos por essa base de lançamento da França na Guiana Francesa, próximo à linha do Equador, como mando figurino. Nessa briga Estados Unidos, China, a Huawei está com uma previsão de queda na receita de 10 bilhões esse ano, o previsto era 30 bilhões, então a Huawei falou, nem vai afetar muito. Agora, final de ano, é a época de lançamentos, a gente tem um iPhone ponteirando para o dia 10, semana anterior é a IFA, sexta
sexta-feira, a gente deve ter uma série de lançamentos do universo Android. O Huawei deve trazer o Mate 30, o Mate 30 Pro, novos processadores. E aí 4 diazinhos depois, né, na outra semana, vem um iPhone. E confirmando que a gente está passando cada vez mais tempo com o nosso celular no sentido de posse, não no sentido de uso. A gente está aumentando o tempo de compra de celulares. Hoje, a idade média dos iPhones, pega todos os iPhones do mundo, a idade média, 18 meses. Na Samsung vai dar 17 meses. Esse é o maior tempo já registrado. Em média, a gente está trocando de aparelho a cada 33 meses e deve aumentar. O motivo alegado é a falta de inovação, mas mais do que falta de inovação, entra naquela categoria do já tá bom o suficiente. Você pega, por exemplo, os planos de provedor de internet. Claro que você tem a ampliação do parque instalado, mas a internet que a gente tinha 10 anos atrás não difere muito da internet de hoje. Há 10 anos atrás, você tinha planos de 10, 20, 30 megas, que é o que a gente precisa hoje para 4K. Tudo bem, tem a família, mais pessoas, por isso que aumentou os planos, mas é a mesma tecnologia, mesma infraestrutura, e vai continuar assim daqui a 10 anos. Talvez a gente esteja ali o planos de 1 GB ainda nessa pesquisa. 70% dos usuários Android querem permanecer do Android, 70% também de Apple querem permanecer na Apple. O número só cai quando é LG e Motorola, vale para uns 50%, eles sim querem trocar de aparelho. No choque de gerações, quando você pega a geração X, ali dos 40 anos para cima, até uns 55, você tem o mais popular é o Android. Agora, quando você vai para a geração Z, ali dos os jovens, 18 até 24 anos, quem reina é a Apple. E também, sem grande surpresa, a galera que está disposta a pagar mais de $1.000 num celular, 1.000 trumps, 7%. Vamos combinar, a tecnologia, com o passar do tempo, ela vai ficando mais barata. E não é exatamente isso que a gente está vendo. O iPhone era $650, 10R de entrada, 750. E tem as versões, vamos chamar, premium, de $1.000 para cima. Outra coisa para pontuar, na questão de guerra de gerações, a galera ali de 55 anos para cima topa ficar com o mesmo aparelho 3, 5 anos. Metade, 3, 5 anos. E quando você pega os jovens até 24 anos, 18 a 24 anos, praticamente 50%, na verdade 40%, fica com o aparelho 1 ano ou menos. Tudo bem, ok, né? Vai que é mais desajeitado e cai o aparelho. Por outro lado também, talvez exija mais do aparelho. Os 60ões, ele não precisa de uma selfie bacana, mas já os 20ões, não, tem que fazer uma selfie bacanuda. Os 3 principais motivos de troca é: 1, não estava funcionando tão bem quanto antigamente. Isso talvez num primeiro momento te remeta ao universo Android, mas no caso da Apple, depois de 3, 4 anos, você acaba tendo esse mesmo comportamento. O segundo motivo de troca é porque quebrou, perdeu, aconteceu algum dano. E em terceiro, vem o telefone desatualizado. Se você colocar na conta aí que tem uns 10% de uma galera que quer o último modelo, já chega a 30%, que é o patamar do primeiro motivo, que é não estava funcionando tão bem quanto antigamente. Então tem uma coisa do aparelho tá desatualizado, tá funcionando, isso aí responde coisa de 50%. No meu caso em específico, por que eu troco de iPhone? Eu não troco de iPhone porque ele tá desatualizado. Não, ele continua funcionando, tá atualizado, pega iOS. Também não entra na categoria de não estar funcionando como antigamente. Eu pego novos iPhones, no final das contas, porque eu quero o modelo novo. Mega super, dá pra entender a galera 60ona que fica 5 anos com o aparelho. De privacidade, envolvendo a Siri. Cada funcionário noturno de um funcionário lá na Irlanda, eles ouvem 1.000 gravações. Vamos assumir um turno de 8 horas para facilitar as contas. Isso dá coisa de 150 gravações por hora. 2,5 áudios por minuto. Considera que os áudios, eles tendem a ser curtinhos e são, nessa empresa Globotech, coisa de 300 funcionários. Então você teria aí por dia, hoje não tá rolando mais. No futuro vai ter aquela opção de opt-out, de você sair desse programa, de ninguém te ouvir, mas 1.000 por dia. 300 funcionários, 300.000 áudios por dia. E ainda assim, a Siri falha miseravelmente. Na Europa, o italiano, na verdade, o grande responsável pela GDPR, Giovanni Buttarelli, faleceu. 20 anos levantando essa bandeira de dados, de privacidade. Timóteo até escreveu uma cartinha, prestou condolências. Timóteo conheceu o Giovanni em 2015. E na época, o Giovanni não entendia muito bem como assim, todo o Vale do Silício explora dados. Como é que a Apple, fala abertamente de dados, de criptografia, embora até a segunda página, porque a gente sabe que lá em Messaging a chave fica com a Apple, não tá com o usuário. A desculpa oficial é para poder fazer a nuvem, para poder mandar para diversos dispositivos, mas quando alguém bate lá na porta da Apple e me dá os dados do usuário, vão as mensagens também. A gente tá vendo a questão dos papos da Siri, que são ouvidos, o que leva àquela questão, o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone, mas algumas pessoas escutam. Se você levar em consideração que você tem outros aplicativos e a gente não sabe muito bem qual é a política de privacidade desses outros aplicativos, por mais que eles
eles digam, não, eu só tô aqui. Não existe uma auditoria, fora que a gente nem lê a política de privacidade. Em média, para você ler, fizeram uma pesquisa, pegaram um dos principais sites, serviços, a política de privacidade, e é uma leitura de pelo menos meia hora. Você passa 26 minutos, para ser preciso, meia hora lendo a política de privacidade, e muitas das vezes é um termo jurídico que você não entende muito bem, tem classificação de dificuldade de texto. De pronto, já exige que você tenha segundo grau. E, em alguns casos, um linguajar juridiquês. Uma das bandeiras do GDPR é facilitar o entendimento. Até mesmo a política de privacidade do Coca-Tech tá lá no site, você vai ver. É gigante. Tem depois que simplificar, mas essencialmente usa o Google Analytics, então, né, os dados de navegação, o Google acaba sabendo, tem lá o prazo, são 18 meses que fica armazenado, que é o prazo do Google, tem de fato que simplificar. Abemos AirPower genérico e agora, geralmente, os AirPowers genéricos, você tem que colocar numa posição em específico. A Zense fez que são 16 bobinas, disse que o falecido AirPower tinha 24 bobinas, conseguiram colocar 16, 2/3 do número de bobinas, e você pode colocar em qualquer posição. Dois dispositivos, não pega 3, 2 dispositivos em qualquer posição. O curioso é que eles não falam explicitamente do Apple Watch. Tem algumas particularidades, o fundo abaulado chega em novembro e talvez sejam até 2 dispositivos de fundo, onde acontece a recarga, de fundo plano. Aqui no Brasil, a Anatel homologou o Amazon Fire Stick TV 4K, que vem com controle remoto com Alexa. Já falei como a galera de IoT aqui no Brasil, como as empresas estão liberando produtos espertos, e ponderado para até final do ano chegar a Alexa de universo Anatel. Tem aparelho Meizu que não tem o selinho da Anatel e estão sendo vendidos. No Chrome tá vendo uma atualização onde vai ser mais suave o processo das notificações. É uma coisa chata, você vai entrando no site, você quer receber notificações? Confesso que é uma coisa que me incomoda na navegação. Não tem aquele pop-up, aquele banner, aquela coisa, né? Você fica meio perdido, onde é que clica, onde é que sai. E quer receber notificações quando você entra no site, ou também quando pede a localização, são coisinhas que incomodam. Se você usa o Firefox, atualiza o mais rápido possível. Descobriram uma falha, onde se você armazena senhas dentro do Firefox, senhas podiam vazar. Não afeta, por exemplo, se você usa o OnePassword. Só se você armazena as senhas dentro do próprio Firefox. Você consegue bypassar a senha mestra, isso se você tiver acesso ao computador. É uma falha que vai te dar um risco ali médio, mais ou menos o nível de risco, mas atualiza o mais rápido possível, já está corrigido. O Google Fotos agora permite que você faça busca textual nas fotos. Você até tem integração do Lens nas fotos. Deixa eu selecionar essa, abre a foto, seleciona a palavra, vai e copia. Mas você não tem a busca, você não digitava a palavra. Por exemplo, que eu faço muito, né? Agora não mais por causa de aplicativo de entrega de comida. Mas antigamente eu colecionava aqueles folders de comida que o pessoal colocava na caixa de correio. Eu colecionava, hoje o que eu quero comer? Quero comer um camarão. Aí eu ia lá no Evernote, na minha coleção, que também tem esse recurso, digitava camarão e via todos os cardápios, todos os lugares que ofereciam camarão. Agora isso tá no Google. E o texto, ele não precisa ser um folder. O texto não precisa estar, digamos, em foco. Pode estar ali escondidinho, pode estar um painel atrás, um outdoor meio inclinadinho, vai reconhecer. Google Drive agora permite, tanto no iOS quanto no Android, o preenchimento de formulários PDF. Bom saber quando você estiver aí na onça precisando preencher um formulário. Você pode usar o Google Drive. O Nest Mini, que vai entrar no lugar do Google Home Mini, chega junto com o Pixel 4, vai ter uma qualidade de som maior e vai ter um P2. Não se sabe ainda se esse P2, que é o jack que a gente tinha no iPhone, se vai ser de entrada ou saída, se é para você conectar um microfone melhor ou se para conectar caixas, faz mais sentido serem caixas de maior qualidade. Inclusive, você vai poder pegar o Nest Mini e prender em parede, você vai ter aquela fixação, aquele furinho para você colocar um preguinho e poder fixar numa parede. Nos Estados Unidos, onde você tem o SMS liberado para todo mundo, portanto a galera usa o iMessage e não um WhatsApp e não um Telegram da vida, você tem o efeito do Green Bubble, que eles chamam, que você tem metade dos usuários são Apple, outra metade Android, e você tem o Green Bubble, que é quando você manda uma mensagem pelo iMessage e a pessoa não tem o iMessage, vai como SMS. Os americanos até falam, né? My Green Bubble Friend, né? Os amigos Android, um certo preconceito talvez. Samsung fez uma série de GIFs, digamos, de conscientização, muito de bullying, né? Lembra? Lá no início, quando eu tava falando, onde você tem a popularidade maior do Android nos jovens. Pois é. Outra coisa também no universo de mensagens, o WhatsApp agora tá aceitando melhor os memojis, que no final das contas é uma imagem, mas ficava uma imagem meio borocochô, agora tá integrado direitinho como um sticker e não mais como uma imagem enviada. Isso tá na última versão beta. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Disney Plus vai permitir até 4 streaming
streamings simultâneos de 4K, bacana, sem miserinha, vai dar pra família toda. Claro que algumas famílias, né, vão ficar de fora, mas acho 4 um bom número. Netflix tá com coleções, testando coleções no aplicativo de iOS, que é uma curadoria humana, tipo playlist do Apple Music. Então, mesma vibe, tá fazendo teste. Inclusive, se você lá no Apple Music sentir falta do melhor da semana, a playlist mudou de nome. Agora se chama Novidades do Dia. TV Cultura tá com um serviço de streaming próprio, que é o Kinopop, disponível para todas as plataformas, 15 talkies por mês. Quem também tá chegando no streaming é o Telecine. Não é o Telecine Now, o Telecine mesmo. Concording, gravar um filme dentro do cinema aqui no Brasil. Deu mais um passinho na ideia de ser crime, de virar crime. Tá indo agora para análise de uma comissão no Congresso, mas não vai ter pena. Quer dizer, vai ter uma pena, que é a anulação de direitos. Você não vai ganhar grana com aquilo. Mesma coisa para quem distribuir, transmitir, reproduzir. Pena leve, né? De mobilidade. Fizeram um estudo onde por ano, para você andar de carro, você vai ter um gasto aí, considerando tudo, na casa de 20 mil reais. Se você usar Uber ou afins, isso vai para 10 mil reais. Claro que você tem uma série de fatores, mas são os números para te dar uma comparação. Se você abandonar o Uber, ficar só de transporte público e a última milha com patinete elétrico, coisa de 5 mil talquês. Agora, se você trocar os patinetes elétricos, queridinhos do momento, por bicicleta, cai ainda mais o valor, coisa de 3 mil reais. E, a efeito de comparação, num caso extremo, se você usar só bicicleta, 1.000 reais. Uber, que em 2014 cobrava uma taxa de segurança e não tinha segurança nenhuma. A segurança era forçar, entre aspas, os motoristas a assistirem videozinho educacional. Taxa pro forma para aumentar a receita. Disse o Elon Musk na parte de energia solar. Agora, a Amazon, os armazéns Amazon estão pegando fogo por causa dos painéis solares da Tesla, Walmart. Agora a Amazon vai vendo. Vape, o cigarro eletrônico queridinho, é o Juul, que é o portinho USB, todo espertinho. Estão estudando, porque parece que em alguns casos, talvez seja uma questão de essência, tá dando problema no pulmão. A, digamos, Anvisa americana tá estudando coisa de 200 casos, acabou de morrer uma pessoa disso. E por fim, diz aí, quem é que tem mais chance de construir uma Skynet? Fizeram uma pesquisa, um ranking das empresas, vendo quem tem punch de inteligência artificial e também quem tá, digamos, ligado ao setor militar. E quem tá no topo do ranking, Microsoft. Tem laços com o militar, HoloLens vendido a rodo, tá na briga pelo Jedi, só não pode a tela azul. Já faz tempo que não tem tanta tela azul. E assim, hackeando a produtividade, vou ficando por aqui. Mas você sabe, eu volto segunda-feira, 9 horas da noite, em hackeandaprodutividade.com.br. Abraços, até lá, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.